Bom dia, sétimo ano! Que frio que é esse, né? Quanto tempo, meninos, que a gente não se encontrava numa videoaula? Pois é, na última videoaula eu estava com vocês no meio de uma floresta, não sei se vocês se lembram, e agora nós estamos aqui nesse frio danado, porque já que está tão frio, e mesmo no último horário, que eu achei que ia esquentar, não esquentou, aí eu pensei assim, diferença faz estar em Divinópolis ou no Polo Norte, né? Tá tudo frio, a mesma coisa, então eu vim dar aula aqui do Polo Norte mesmo, com meu chapéu de neve, com minhas luvas, com meu cachecol, com meu casaco de neve, para aguentar esse frio. Voltamos de férias num dia nada legal, bem gelado. Mas não é o frio, nem esse gelo todo aqui do meu quarto, que vai fazer a gente perder nossa aula de ciências. E antes da gente avançar para algum assunto, já que vocês ficaram aí num bom dia folgado das minhas aulas, né, de videoaula, eu preparei para nós hoje uma revisão para a gente recapitular o que a gente estava aprendendo antes de vir esses 15 dias de férias aí, que foi bom, né, gente? Convenhamos, como foi bom poder dormir até mais tarde. Vamos lá ver o que a gente aprendeu, então, até agora, nas nossas aulinhas. Então, bora lá. Meninos, estamos aí começando a nossa 16ª aula, desde que estamos no ensino remoto, ou seja, eu aqui na minha casa, vocês aí na casa de vocês, né? E a gente não está deixando de aprender e muita coisa. Gente, eu improvisei até um sol, só que o meu sol virou mais uma bola de neve do que um sol. Então, não vai ter jeito, a gente vai ter que fazer nossa aula nesse frio todo, para eu não me congelar, né? Então, vamos lá. Olha só, galera. Estão chegando aí na nossa 16ª aula de um último horário de 2 de junho de 2020. Ontem, aniversário da nossa cidade, né? Nós ganhamos aí um feriado, em plena segunda-feira. Já tá bom que a semana fica mais curta. Então, a gente vai ir para o dia 2 de junho, finalizando, na verdade, mais um dia de aula, no último horário. E aí eu vou recapitular com vocês 3 capítulos. Nós vimos o capítulo 4, classificação de seres vivos, vimos o capítulo 5, onde habitam os seres vivos, os biomas, e a gente está vendo agora o capítulo 6, que são os biomas brasileiros, né? Começando pelas florestas. Na última aula a gente falou da Mata dos Cocais, Floresta Amazônica e Mata Atlântica. Não sei se vocês se recordam. Se não se recordam, vamos nos recordar. Então a gente viu que os seres vivos são muitos seres vivos e é muito importante a gente poder classificar esses seres vivos baseando em alguns aspectos que a gente não pode esquecer aqui no 7º ano. Não foi isso? A gente viu que antigamente os seres vivos eram divididos em 2 grupos, plantas, animais. Depois, eles foram sendo divididos em mais grupos, plantas, animais, protistas, até que hoje a gente fala em 5 reinos. A gente tem o reino dos animais, o reino das bactérias, das plantas, dos protistas, dos fungos, né? Então, totalizando aí os nossos 5 reinos. E também, galerinha, nós vimos algumas coisas que são muito importantes e não podemos esquecer em ciências jamais. Lembre-se, seres unicelulares, que só tem uma célula, seres pluricelulares, mais de uma célula. Exemplo, bactérias são unicelulares, animais e plantas são pluricelulares. Aí, né? Falamos também, aí os seres pluricelulares, que existem células que o núcleo é desorganizado, ele fica jogado no citoplasma. E tem células que o núcleo é bem organizado. Isso quer dizer, o DNA ele fica envolvido por uma membrana. No caso dessa célula, o DNA fica jogado no citoplasma, jogado no meio da célula, né? Eu tenho célula eucarionte. A bactéria é o único tipo de ser
que tem célula procarionte, né? São o reino das bactérias, é o único reino com células procariontes. Então, a gente tem células eucariontes e procariontes. E mesmo o mesmo tipo de célula eucarionte pode ter diferenças. Por exemplo, as células animais e vegetais são eucariontes. Está vendo o núcleo aqui, o DNA separado aqui, né? Nessa bola roxa. Só que entre elas há diferenças. Na vegetal, a gente vê uma parede celular, essa linha verde escura. A gente vê os cloroplastos para fazer fotossíntese e a gente vê esse bolsão de água aqui que chama vacúolo e que não temos na célula animal. E outra, uma terceira característica, então, unipluricelular, uma característica, eucarionte, procarionte, outra característica. Terceira característica, o tipo de alimentação. Existem os autótrofos, que produzem o próprio alimento, algumas bactérias, as algas e as plantas, e os heterótrofos, como nós, que precisamos comer. E daqui a pouco todo mundo vai comer, vai almoçar. Os fungos também. Então, por isso, os seres vivos hoje estão se organizados em domínios também, né? Na verdade, há 3 domínios. O domínio das bactérias, o domínio das arqueobactérias, são bactérias antigas, e temos o domínio eucária, que é o domínio, como o próprio nome diz, dos eucariontes. Esses dois aqui são domínios procariontes, tá? Archaea, a gente vai ver muito pouco, são bactérias muito raras. E aí a gente passou rapidinho por todos os 5 reinos, aí os 2 domínios, bactéria e archaea, e o terceiro domínio, os eucárias. Então, eucárias são 4 reinos, e aqui a gente tem os reinos da bactéria, que constituem um reino, praticamente. Aí, no reino das eubactérias, né, a gente tem as bactérias verdadeiras, todas são procariontes. Cuidado para não confundir eubactéria e eucarionte. Não, não existe bactéria eucarionte. Todas as bactérias são procariontes. Todas as bactérias também são unicelulares. Mas podem ter as que fazem fotossíntese, são mais raras, e as que precisam comer, que são as heterótrofas. Aí a gente tem o reino protista, né? O reino protista você tem autótrofos, heterótrofos, por exemplo, as algas. Aqui a gente tem alga unicelular, alga pluricelular. Então, no protista, todos são eucariontes, mas você pode ter autótrofos, heterótrofos. Você pode ter unicelular e pluricelular. Os protozoários, por exemplo, são todos unicelulares, mas já as algas, que também pertencem a esse reino, têm pluricelulares. Um outro reino é o reino fungi. Aqui, o que todos têm em comum? O fato de serem heterótrofos. Não existe nenhum fungo que faz fotossíntese, tá? Nenhum fungo autótrofo. Todos são eucariontes, todos são heterótrofos. Porém, há fungos pluricelulares e fungos unicelulares. Já no reino das plantas, todos são eucariontes, todos são pluricelulares e todos são autótrofos. Pluricelulares com tecidos verdadeiros. Tá aí as plantas. Animais. Os animais são todos eucariontes, são todos pluricelulares. E ao contrário das plantas, são todos heterótrofos. Os animais precisam comer. Então, tem animais vertebrados, invertebrados, variedades. Aí nós aprendemos que no capítulo 5, né, esses seres vivos habitam vários lugares. Relembrando que lá no capítulo 4, a gente também estudou como que a gente nomeia os seres vivos. Né? Lembra do reficopagem, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E que os animais e plantas ganham, aliás, todos os seres vivos, né? Eles têm nomes científicos para evitar nomes populares, a confusão com os nomes populares. Esses nomes científicos são escritos em 2 palavras, né? Em latim, para não ter confusão de um idioma sobressair numa determinada época do ano, o latim é uma língua morta, para evitar confusão com nomes populares, que eu citei no caso do boldo, por exemplo. Biosfera, né, meninos, é o lugar onde tem vida na Terra, é o conjunto da vida na Terra, é a esfera de seres vivos. E essa biosfera depende muito do clima
né, dos fatores que interferem na vida. O clima é um desses fatores. Aqui a gente vê uma foto em que a gente tem ambientes muito diferentes, porque o clima é muito diferente. Aqui provavelmente um clima muito chuvoso, aqui um clima muito seco, um clima muito frio e um clima mais ou menos frio, mas não tão gelado. Então, cada paisagem é determinada praticamente pelo seu clima. A biosfera é apenas uma fina camada, como se fosse a casca de uma laranja, a gente viu numa das nossas videoaulas, né? Comparada com a Terra inteira. E só existe na Terra, no planeta Terra, porque aqui é um planeta com vida. E quanto mais seres vivos, maior a biodiversidade. O que quer dizer isso? Maior número de seres diferentes. Aí, a gente tem seres abissais, por exemplo, que vivem em profundezas e que são poucos conhecidos. A gente viu isso. Aí a gente falou dos biomas. Os biomas são grandes regiões, né, que são determinadas por um tipo de fauna, flora, clima, né? Então, são grandes regiões do planeta. Aí estão todos os biomas, né? A gente vai falar de cada um: desertos, savanas, os campos, as florestas, as tundras, a taiga, as florestas mediterrâneas, as florestas temperadas e as florestas tropicais. Então, vários tipos de bioma. Aqui, por exemplo, a gente tem que no mesmo bioma você pode ter ecossistemas diferentes, regiões muito diferentes. Aqui num bioma, como mostra aqui no Cerrado, né, você tem uma região cheia de pedra, com árvores, arbustos, e aqui mais planta aquática, mais alagado, no mesmo bioma. Tá? E a gente viu também, antes das férias, que cada ecossistema é formado pelos seus próprios seres vivos e fatores abióticos, e que eles se interagem uns com os outros, ou seja, os fatores abióticos interagem com seus seres vivos. E isso é um ecossistema, né? Os fatores abióticos com os seres vivos. De um lado, fatores bióticos, só seres vivos, plantas, animais. Do outro, os abióticos, né? Solo, ar, terra, luminosidade, temperatura, que são essenciais para os vivos. Quando a gente junta, então, aqui os abióticos com os bióticos, a gente tem o ar aqui, que são os ecossistemas. Então, eles aí, divididos, os biomas, né, mundiais, a gente tem a tundra, a taiga, a floresta temperada, os campos, a floresta mediterrânea, que foi um que nós estudamos no 6º ano, floresta tropical, deserto e savana. A gente já falou da distribuição deles pelo mundo. E então, a gente começou a falar de um por um. A gente falou da floresta tropical, das características, árvores altas, temperaturas muito quentes, muita biodiversidade. Dentro dela existe, no Brasil, a floresta amazônica e a Mata Atlântica, como principais, né? Que a flora e a fauna é muito abundante, tem então uma variedade muito grande de aves, de mamíferos, de plantas. Então, por isso é importante preservar essas florestas, já que elas são de grande biodiversidade. Os campos, né, também chamados de pradarias, a gente estudou os campos como pradarias no 6º ano, que tem aí temperaturas com verão mais quente e úmido, e inverno muito seco. A gente falou também dos animais dos campos, que são animais que gostam de capins, de arbustos, né? Tem pássaros, cobras, enfim. A gente falou depois da tundra, que é gelado, igual aqui o meu quarto, né? Então, lá na tundra, as temperaturas são muito baixas, pode chegar a menos 30 graus, chove muito pouco, e a vegetação é rara, bem baixa, né? A fauna e a flora é formada praticamente de líquens e animais que se camuflam muito bem com a neve. No Polo Norte, a gente tem os ursos polares, no Polo Sul, a gente tem os pinguins, raposa do Ártico, os líquens são aquelas casquinhas nos troncos. Deve ser neve aqui. Os líquens são aquelas casquinhas dos troncos, das rochas, né? Enfim.
E aí, meninos, a floresta mediterrânea, que é um bioma novo no 7º ano, a gente estudou ele não estudamos ele no 6º, é uma floresta rara que fica na localização ali do Mediterrâneo, mar entre a África e a Europa, né? E que tem a sua vegetação típica, animais muito interessantes também, como jabalis, raposas, linces, cabras da montanha, etc. Falamos depois da taiga, também conhecida como floresta dos pinheiros ou dos coníferas, né? Que pega o norte da Europa, Canadá, Rússia, China, norte da China, e que tem animais bem exuberantes e bonitos também. Aí fomos para os biomas das florestas temperadas, muito comuns na Europa, que tem as estações bem definidas, né? Bem temperadas mesmo. E aí as folhas famosas por caírem nas estações do outono e inverno. E tem seus animais típicos também, né? Como o panda vermelho, o panda gigante, o alce, as árvores bem com folhas bem coloridas, vermelhas, tons de vermelho, folhas, tá? Não são flores. Tons de amarelo, algumas verdes, mais raras, castanhas. E vimos as savanas, que são regiões relativamente quentes, aqui no Brasil conhecido como cerrados, e no Nordeste conhecido como caatinga, né? Que tem seus invernos bem secos, e abriga na África os maiores animais do planeta: leões, gorilas, onças, leopardos, elefantes, girafas, zebras, enfim. E, por fim, para finalizar, nós vamos para o bioma mais quente de todos, que são os desertos espalhados por todo o mundo, mas o Brasil não tem o seu deserto. A flora e a fauna é composta praticamente de répteis, insetos e aracnídeos, como aranhas e escorpiões. E tem uma vegetação rara, né? Só plantas muito adaptadas a esse tipo de clima, como os cactos, sobrevivem lá. Bom, encerrando essa parte dos biomas mundiais, aí a gente foi para os biomas brasileiros. Recapitulando, a gente viu que nos biomas brasileiros a gente tem vários tipos de biomas. Então, falamos da floresta amazônica, mata atlântica, cerrado, campos ou pampas, caatinga e pantanal. São os principais biomas brasileiros. E que eles estão divididos, né? Aí a gente vai falar das áreas florestadas, áreas abertas, enfim. Então, nessa foto aqui, por exemplo, a gente vê vários tipos de biomas brasileiros. Aqui um campo, aqui uma floresta amazônica, aqui uma mata atlântica, floresta amazônica, caatinga, né? Cerrado. Então, dá para ver aí nessa fotinha a diferença deles. E vimos aí que o Brasil é um país continental e, por isso, com muita diversidade de biomas. A floresta amazônica, a maior delas, depois do cerrado, aí vem a caatinga, mata atlântica está bem degradada, pantanal e os campos sulinos ou pampas. E aí a gente começou o estudo pelos biomas, pelas áreas florestadas. A gente falou um pouquinho das áreas florestadas, né? Que no Brasil predomina praticamente floresta amazônica e mata atlântica. Embora as araucárias e os cocais também são áreas florestadas. Quer dizer, florestadas, florestas. Então aí a gente vê algumas imagens. Mata atlântica aqui, floresta amazônica no meio e mata da araucária depois. Dentre elas também a gente vai ter as matas dos cocais, que ficam lá entre o Ceará e o Maranhão, né? Entre a caatinga e entre a mata, entre a caatinga e a floresta amazônica. Temos os manguezais também, que não deixam de ter suas florestas, eles ficam lá nos litorais. Aí, ó, mata dos cocais e os mangues. A gente viu que a floresta amazônica não sofreu tanta degradação, mas que nos últimos anos passou por muitos problemas sérios, né? Depois falamos que existe outro tipo de vegetação no Brasil, que são as formações abertas, e aí a gente tem nessas formações abertas o cerrado, a caatinga e os campos sulinos.
Tá aí uma fotinha de cada. Campos, Caatinga no meio e os cerrados. Então, são formações abertas, não tem tanta árvore igual nas florestas. A gente viu a degradação deles, né? O cerrado foi bastante degradado, a Caatinga e o Campos um pouco menos. E formações mistas, como o Pantanal. Tem áreas abertas e tem florestas. O Pantanal também não sofreu muita degradação. Tá aí o antes, então aqui na época dos portugueses, quando chegaram ao Brasil. E depois, tá? 1500 e 2020 seria isso. E tá aí uma imagem do Pantanal. Os seus animais, tem animais muito variados. E a gente tem também os ecossistemas aquáticos, né? A gente viu os recifes, atóis. Os atóis são tipo meia lua de recifes, de corais, todos formados por corais, tanto os recifes como os atóis. E temos os ambientes de águas, né? Cercadas por terra de todos os lados. São os lagos e as lagoas, né? De águas paradas. Tem lagoas e lagos de águas salgadas e doces. E temos os biomas marinhos, que a gente chama de praias, né? Aí, por exemplo, a gente tem os costões, que são lugares rochosos perto das praias. Falamos um pouquinho de desenvolvimento sustentável, que é muito importante para a sobrevivência dos biomas. O que é o desenvolvimento sustentável? Retirar apenas o que você precisa da natureza e garantir para as próximas gerações que elas tenham de onde tirar os recursos. Aí a gente tem o exemplo da seringueira, né, para fazer borracha, e da pesca que não agride o meio ambiente. E a gente falou, então, que essa é a salvação, né, para a gente preservar os biomas. E o homem impacta muito os biomas, principalmente poluindo e exterminando as espécies através dos tráficos de animais. Para isso, para evitar isso, várias conferências foram feitas no mundo inteiro. E uma que ficou famosa foi no Brasil, no ano de 1992, conhecida como a ECO 92, que os principais países tiveram que assinar acordos para diminuir a poluição e buscar o desenvolvimento sustentável. Aí encerramos com isso o capítulo de número 5. E começamos a estudar o capítulo 6. Vocês lembram que no capítulo 6, que a gente foi falar de formação florestada, eu transformei meu quarto simplesmente numa floresta. E aí a gente entrou praticamente na floresta amazônica, que é considerado um dos biomas mais biodiversos e a maior floresta do mundo, né? Que pega aí vários países da América do Sul, sendo que no Brasil ela abriga a maior região. A gente falou que na floresta amazônica a gente tem praticamente dois tipos de paisagem, a de terra firme e a alagada, que fica coberta por rios, chamados também de igapós. Então tá aí as áreas alagadas e as áreas de terra firme. Essa foi a última aula que nós tivemos antes da nossa parada para as férias, tá, meninos? Já chegamos lá, então. A gente viu que é uma área que é cheia de rios, e esses rios são sinuosos, quer dizer, cheios de curvas, né? E são rios muito caudalosos, quer dizer, muito volume de água. E o Amazonas é o maior do mundo em volume de água. E as árvores, elas são muito altas e formam o que nós chamamos de dossel, né? Ou seja, fecha a imagem do céu. Então, as árvores não deixam como que você vê o céu, elas fecham, as copas delas fecham. Então, como se tivesse um teto de folhas. E a gente falou também das espécies, né, que existem lá, tem uma biodiversidade muito grande, floresta amazônica. Atualmente, a gente falou que são conhecidas 30 mil espécies vegetais, ou seja, 10% de todas as espécies do mundo se encontram na Amazônia. Aí a famosa Vitória Régia. E em termos de animais, a gente tem
Muitos, 1.300 espécies de aves, cerca de 400 de répteis, 430 de anfíbios, 3.000 de peixes, 100.000 de invertebrados, ou seja, números muito significativos para uma única floresta. Então, bastante diversa, tanto em plantas quanto em animais. E a gente viu que o solo da Amazônia, apesar de tudo, não é um solo muito fértil. Tirando essa camada de folhas que ficam entrando em decomposição, que ficam caindo nas árvores, o solo é bastante seco, arenoso, né? Então, ele não é um solo fértil. Olha só, o que mantém a fertilidade do solo é esse material que cai e fica ali por cima, né? Cheio de bactérias e fungos, reciclando os nutrientes. Por isso que as plantas conseguem crescer num solo assim, que não é tão fértil. E a gente viu que na Amazônia existe tanto animais como frutos que quando a gente conhece, tem alguma utilidade, a gente passa a preservar, né? Então a castanha do Pará, o guaraná e o açaí são frutos muito famosos e muito comercializados pelo homem. Quem nunca tomou um açaí ou tomou uma bebida de guaraná, né? Acho bem difícil. A gente falou da pesca, né? Que a pesca é uma das atividades mais comuns na Amazônia, porque tem muito rio, como a gente comentou, e é a sobrevivência das comunidades ribeirinhas. Só que, infelizmente, também tem a pesca ilegal. Por exemplo, o pirarucu, o pintado, o aruanã, o tucunaré, que são os peixes mais famosos e mais comuns nos rios da região da Amazônia, que sofrem bastante o problema da pesca predatória e que acaba destruindo as populações desses animais porque são pescados em épocas que as fêmeas estão grávidas, enfim, né? Da piracema, a famosa piracema. Então, o pirarucu, que é o maior peixe de água doce, um dos maiores do mundo e o do Brasil, né? Esse peixe já está sendo bastante escasso em alguns rios de lá, por causa dessa pesca fora da temporada, onde os peixes estão produzindo. Aí a gente tem a pesca, então, chamada clandestina. Ó, que dó, né? Se pesca bastante peixe e fêmeas grávidas. E um outro problema que está levando os peixes à extinção é a perda da mata ciliar. O que é a mata ciliar? A gente discutiu isso, que é a mata que fica em volta das margens, né? Ela fica nas margens dos rios. Ela tem uma importante função, que é barrar, por exemplo, erosão, né? Ela protege os rios. E aí, quando você tira aquela mata, tem muitas plantas ali, muitas árvores na mata ciliar, que fornecem frutos para esses peixes. Você cortou, o peixe não vai lá mais buscar o fruto e some ali daquela região, daquele rio. Pode até se tornar extinto. Mas o grande problema da Amazônia, mais uma vez, são os desmatamentos e as queimadas. A retirada da madeira e desmatar para criar campos para gado, fazendas, né? Como vocês veem na foto, é o que mais é sério lá na região da Amazônia. Desmatamentos queimados, nos últimos anos a Amazônia sofreu, viu? Principalmente em 2018 e 2019. A gente viu cenas trágicas aí da floresta amazônica. Aqui a gente tem vários troncos de árvores das florestas cortados. Um dó, né, meninos? Mas é uma realidade do nosso país, vamos dizer assim. E as queimadas são para limpar o terreno, para criar os gados. Então, por isso que elas são muito comuns. Bota fogo para poder queimar. Só que aí perde o controle daquele fogo e quando vai ver, ele vai adentrar a floresta e vai ficar incontrolável, matando vários animais e plantas. Aí as queimadas, né, mostrando os riscos e o que as queimadas causam, os prejuízos que elas causam, e é muito comum as queimadas quando você joga uma guimba de cigarro, quando você faz uma fogueira num acampamento, esquece a fogueira, não apaga a fogueira. Aqui mostrando as razões que levam às queimadas e do lado de cá a destruição e as consequências dessas queimadas. Falamos do extrativismo na Amazônia, tem vários tipos de extrativismo. Extrativismo é a retirada de qualquer produto
para comercializar. Então, tem extrativismo mineral, extrativismo vegetal, extrativismo animal, né? A pesca, por exemplo, extrativismo animal, extração de frutos, como aí a copaíba, para fazer óleos cosméticos, e do látex da seringueira, para fazer a borracha. E foi isso, a gente encerrou nossa aula falando aí do extrativismo, e na próxima aula a gente vai dar continuidade falando mais sobre as áreas florestadas do Brasil. Não é isso, meninos? Então eu vou ficando por aqui, a gente vai lá para o Hangout agora e a gente termina a nossa discussão, nossa revisão por lá, tá bom? Até mais.